comigo, voadores. Ó, mais um apartamento. Olha lá, filma lá pra mim, Renan. Vazio. Então a gente veio aqui no condomínio, identificamos. Já compramos dois aqui, condomínio de São Gonçalo. Bota lá, toda a infraestrutura, estacionamento, piscina, quadra de futebol, salão de jogos, academia. E esse vai ser mais um que a gente vai levar, ó. Vazio, pegou, pagou, pegou a chave e entrou. Vamos voar, vamos voar.